Fala galera, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, gravando esse vídeo para a Bijim Pneus, que é o meu parceiro de sempre dos vídeos. Eu tenho recebido muitas questões, muitas perguntas, o pessoal tem me questionado bastante sobre carro híbrido, carro elétrico, enfim, existe um monte de dúvidas, então eu vou tentar falar um pouquinho hoje sobre isso, os carros híbridos e elétricos. E o pessoal me pergunta, o que você pensa que vai acontecer? Qual que você imagina que vai acabar realmente, como o pessoal está apregoando por aí, que um curto período de tempo vai acabar os carros a combustão, vão ficar somente os carros elétricos? Bom, então eu vou discorrer um pouquinho sobre isso daí. Vamos lá, primeiramente explicar para vocês, né? O que são carros híbridos, que a gente escuta muito falar hoje, o que é carro híbrido? Pô, o carro híbrido é bom, ele está livre do rodízio, aqui na cidade de São Paulo existe aquele rodízio, final da placa tal, você não pode andar tal dia. Na Europa já está tendo várias restrições para carros a combustão que não podem entrar em Londres, enfim, em várias cidades já está tendo várias restrições. O pessoal aí que cuida muito, fala-se muito em aquecimento global, e aí o pessoal começa a falar, ah não, o carro a combustão está com os dias contados. Mas a gente tem que ter muita cautela com isso. Vamos lá, o que é o híbrido? Híbrido significa... ele está em mudança, em transformação. Então é um carro que tem um motor a combustão, no caso, e tem também acoplado ao seu sistema motriz um motor elétrico. Então ele é híbrido, ele funciona a combustão, mas funciona também com elétrico. Esse motor elétrico ele pode ser agregado para somar a potência ou ele pode ser desligado a combustão e andar somente com o elétrico. Mas basicamente, né, em grossas linhas, o híbrido seria isso. O elétrico puro, ele não tem motor a combustão, então ele é um motor, ele absolutamente depende das baterias. E aí falando no elétrico puro, a gente vai entrar numa seara bastante complicada, porque como funciona o motor elétrico, o que determina? É potente, não é potente? É essa categoria Fórmula E agora, que o pessoal, a coqueluche, é o futuro, o futuro vai ser isso, mas ele não faz barulho, e o motor a combustão faz, o que isso vai determinar nas competições, o que isso vai trazer? Essa é uma questão que está o tempo todo na cabeça de todo mundo, cada um tem uma visão, então a gente tem que ter um momento de muita cautela, um momento de modificação geral. O que acontece? Esses carros full electric, né, 100% elétrico, eles têm um problema que eles têm um motor elétrico, e o que determina a potência em quilowatts desse motor elétrico é a densidade energética das baterias. Então você tem que ter uma carga de baterias, uma quantidade de baterias bastante grande. E o que são como essas baterias são compostas? Elas são compostas com basicamente lítio, só que com outros componentes também químicos. E ela tem uma durabilidade de 8 a 10 anos, essas baterias, né? Você carrega, descarrega, usa, enfim, tem a autonomia de X quilômetros. E existem algumas preocupações aí com o futuro. Assim como a gente tem a preocupação atualmente com os carros a combustão, que poluem e tal, você tem um problema sério com o descarte dessas baterias. Então, hoje, as pessoas já estão pensando em 8, 10 anos, na hora que essas baterias estiverem no final da vida delas, o que vai ser feito com isso? Vai ser reciclado? Hoje tem uma empresa na Bélgica, acredito que é só tem 2 ou 3 empresas no mundo que fazem a reciclagem. E como que vai ser feita essa reciclagem? Onde que se arruma o lítio? O lítio e o cobalto são os produtos que fazem as baterias. Lítio você tem na Bolívia, você tem aqui no deserto da Argentina, o cobalto você tem no país da África chamado Congo. Então quer dizer, esses países vão ser explorados. Quanto tem de reserva de lítio? Já especula-se que a Volkswagen tenha comprado aí uma quantidade enorme desse material, né? São materiais nobres, esses materiais são usados no nosso dia a dia, nos celulares, só que pequenininho, que são baterias pequenininhas, em todos esses dispositivos relógio que a gente usa, enfim, essas baterias de lítio, só que nos automóveis elas vão ser grandes. Então vai ser usada uma quantidade grande de lítio. Como é feito o descarte desse lítio depois? Como vai ser isso reintegrado? Conseguirá separar todos esses produtos químicos que compõem as baterias? Então tudo isso, num primeiro momento, é maravilhoso. Você fala assim, o carro elétrico acabou com o problema de poluição, solucionamos o problema. Mas a gente tem que pensar em médio e longo prazo, e é isso que tem muita gente já pensando.
Então o pessoal me pergunta, é a solução? Calma, sabe? A gente tem que ter calma, a gente tem que ter bastante calma, analisar com muito cuidado, porque toda ação demanda uma reação. E aí nós vamos ter o problema do descarte, nós vamos ter o problema da poluição com esses componentes químicos, e a quantidade a ser explorada e ter para todos os casos, fala-se já daqui a 20 anos, toda a frota ser elétrica. E aí entra um outro componente, o pessoal já fala em full híbrido e autônomo, que aí é uma outra situação, quer dizer, um carro elétrico e autônomo. Eu às vezes me pego pensando, fico raciocinando, e os aviões? Os aviões queimam querosene de aviação, polui também. Você já viu assim aqueles mapas que tem assim no momento exato quantos aviões tem no planeta Terra nesse exato momento voando, fazendo voos internacionais, locais, enfim, é uma coisa incrível. E eles estão poluindo. Esses aviões vão se tornar elétricos? Vai ter avião elétrico? Pelo menos no curto prazo, ou nesses 20 anos aí vai ter um avião elétrico? Nós vamos ter os aviões elétricos? Ou seja, esse mundo de aviões que a gente tem hoje vão continuar queimando querosene de aviação, polui tanto quanto os automóveis, mais, menos. Os automóveis vão resolver o problema da poluição, do aquecimento global. O aquecimento global é fato mesmo, do jeito que estão falando, ou não, sabe? Então tem muitas, eu acho que existem ainda muitas opiniões divergentes. Então o pessoal me pergunta, o que você acha? Eu acho que a gente tem que estudar bastante, a gente tem que ter muita cautela, sem paixão, sem querer salvar o planeta da noite para o dia, mas também tendo todo o cuidado com o futuro, com as futuras gerações, porque 20 anos passa assim num estalo de dedos. Todavia, uma decisão agora errada ou radical pode lá na frente ter sérias consequências para as próximas gerações. Então eu acho que nós temos total condição de avaliarmos com calma. Eu não descartaria de imediato todos os motores a combustão. Nós temos várias opções. Hoje a gente tem condições de diminuir bastante, e já diminuiu. Vamos falar em termos de gasolina. Hoje a gasolina já tem álcool na Europa 9%, aqui no Brasil 26% na gasolina. A parte por milhão de enxofre, que era uma coisa pesada na gasolina, diminuiu absurdamente. Hoje a gasolina ela é muito mais pura, ela não tem aquela quantidade de enxofre que tinha. Enfim, são tantas as coisas. A gente tem a opção do álcool aqui no Brasil, né, o motor a combustão com álcool. Então acho que dá para se tomar as decisões com calma, né, com bastante calma, com bastante estudo, com bastante aplicar-se bastante no aprendizado dos descartes, dos reaproveitamentos dessas baterias, da capacidade de ter o nióbio, o grafeno, o lítio, enfim, todos esses materiais nobres, como vai ser isso? E o descarte disso? E o que isso vai afetar no ser humano, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que avaliar. Então tá aí, sabe, eu acho assim, nós temos que ter uma reflexão muito grande, sem paixão, sem imediatismo, sem bandeiras ou de ecologia, ou que o mundo vai acabar, ou que o aquecimento global é amanhã. Calma, sabe? Eu acho que chegamos até aqui e hoje, melhor do que ontem, nós temos ao nosso favor a tecnologia da informação, que a gente consegue simular muita coisa, o aprendizado, enfim, com muita calma. Ok, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês, é essa a minha posição, uma posição de muita moderação, de muita tranquilidade para a gente avaliar e ver os caminhos dia a dia, sabe? Eu acho que essa é a minha posição. Espero que tenha elucidado um pouco, mostrado a minha posição com relação a isso tudo. Aí, se for falar de paixão, eu tenho uma paixão um pouco diferente, afinal de contas eu venho do mundo análogo, né? É diferente um pouco, mas a gente tem que pensar no planeta, a gente tem que pensar numa série de coisas, com calma, gente, com cautela e com muito estudo, ok? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, é sempre um prazer estar aqui fazendo um vídeo para Bijim Pneus. Acionem o sininho, nos acompanhem nas nossas redes sociais também, o nosso Facebook é bem bacana, curtam o Facebook, sigam-nos no Instagram, sempre tem coisas legais, agradeço a Bijim Pneus. E siga-me também no meu Instagram, @CarlosCastrale. Um prazer enorme, até a próxima, valeu!